lindões, tudo bem? Hoje nós estamos numa quarta-feira, está um dia com sol, mas ainda está bem frio, né? Então, como nós conversamos anteriormente, nós separamos um dia para fazer aqui tudo aquilo que a educação infantil gosta. O que a educação infantil gosta? Música e história, tá? E hoje nós temos uma convidada especial, que é a nossa representante da história. Quem é ela? A Ana. A Ana hoje veio aqui nos visitar, né? Olha a nossa Ana. Olha os pezinhos da nossa Ana. Olha aqui. Olha a mãozinha. E a Ana, ela traz uma história para nós toda vez que ela aparece, não é mesmo? Então tá, primeiro vamos cantar a nossa musiquinha? Vamos lá. É hora da historinha, com alegria vou escutar. Tem fadas e tem bichinhos que iremos adorar. A Ana trouxe uma história hoje muito legal. E a nossa história começa com uma letra, o nome dela. Qual será que é a letra que a Ana trouxe? É uma letra que eu gosto muito. É a letra C. C de Carla, né? Então, assim, é a nossa letra do alfabeto, nossa letra C. E a nossa história tem um nome muito conhecido que se chama Chapeuzinho Amarelo. Olha só. Quem escreveu e desenhou história é um escritor muito famoso, um escritor brasileiro. Ele se chama Ziraldo. Ele já fez muitas histórias infantis e é um escritor muito famoso e muito querido por todo mundo. Tá bom? Vamos lá. Chapeuzinho Amarelo. E começa assim a história. Com a foto dela. E tá escrito assim na história. Era Chapeuzinho Amarelo. Amarelada de medo. Tinha medo de tudo. Aquela Chapeuzinho já não ria. Em festa, não aparecia. Não subia escada e nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Olha só, próxima imagem. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra e nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Tadinha dessa Chapeuzinho Amarelo. Muito medrosa, ela não fazia nada com medo. Era a Chapeuzinho Amarelo. Olha que lindo o chapéu dela. Tem uma fita da cor azul. E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha
que vai ver que o tal do lobo nem existia. Ela achava que o lobo morava aqui. E ela vivia com medo do lobo que existia bem longe dali. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo. Do medo, do medo, do medo de um dia encontrar um lobo. Um lobo que não existia. Olha o que ela tinha medo. Dos pensamentos dela, da sombra de um lobo. Pode isso, pessoal, ter medo de uma coisa que a gente nunca viu, um medo de uma coisa que a gente não sabe se existe. Ai, 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 essa Chapeuzinho Amarelo tá me deixando doida. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele que era assim. Cara de lobo, olhos de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer 2 vovós. Um caçador, o rei e mais uma princesa. Olha o tamanho da boca desse lobo. Cabia mais 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Olha o tamanho da boca desse lobo. Grande, né? Dá medo mesmo, né? Agora sim, né? Que agora que ela viu o lobo, ela pode ter medo de algo que ela viu. Mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo. O medo do medo do medo de um dia encontrar o lobo. Olha só. Foi passando aquele medo do medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. Olha só. Ela perdeu o medo do lobo. O lobo ficou chateado de ver que aquela menina olhando para a cara dele, só que sem medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo, porque um lobo tirado do medo é um arremedo de medo. É feito um lobo sem pelo, lobo pelado. Ai, olha o que ele tá escondendo. Sabe por quê? Ele se sente um lobo sem pelo. E olha só, escondendo as partes dele. Ai, 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 esse lobo muito bobinho, né? Vamos ver. O lobo ficou chateado. Olha só. O que ele fez? Colocou uma roupa porque ele se sentia sem pelo. Porque lobo que é lobo, todo mundo sente medo dele, né? E aí ele falou com uma voz bem grossa. Eu sou o lobo! Ele gritou. Sou um lobo! Mas a Chapeuzinho, nada. E ele gritou. Sou um lobo! Chapeuzinho deu risada. E ele berrou. Eu sou um lobo! Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. Ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo! Umas 25 vezes. Ai, ai, ai. Que era pro medo ir voltando e a menininha saber com quem não estava falando. Olha só a cara de mal que ele fazia para dizer que ele era o
lobo! E olha a cara dela, cara De risada. de risada. E ele falava lobo, 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 várias vezes, querendo convencer a Chapeuzinho Amarelo que ela realmente tinha medo desse lobo. Mas ela não tem mais. Aí, Chapeuzinho encheu e disse: para assim agora, já, do jeito que você tá. E o lobo, parando assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo, era um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido, com vela e tudo inteirinho. Ele falou tanta palavra lobo que foi embaralhando e se transformou em bolo, porque eles têm as mesmas sílabas, mas de ordem diferentes. Como ele repetiu tantas vezes, se transformou na palavra bolo e ele se transformou em um bolo. E agora? Quem poderia comer ele? Né? A Chapeuzinho Amarelo. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Ufa, ainda bem, né? Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com o filho do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e com o neto do sapateiro. Olha só, agora a Chapeuzinho Amarelo, ela se diverte com todo mundo, brinca de tudo. Olha só, agora ela tem vários amiguinhos, né? Porque agora ela parou com as histórias de medo de tudo. Outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo. O Guandra, a Jacuru, o Barantu e o Pão Bichopa. E todos os tromos. Quem são esses aqui? São aqueles bichinhos que ela imaginava que tinha medo e que o quê? Agora são amigos dela, porque ela sabe que não precisa ter medo. E fim. Gostaram da história da Chapeuzinho Amarelo? Eu gostei muito da nossa história, muito mesmo. E agora a gente vai para mais um vídeo. Vamos lembrar algumas musiquinhas que a gente, né, escutava na sala ou aprender algumas novas, tá bom?